Quero falar hoje sobre mídia, quero falar da resistência, quero falar de cegueira. Estou com esse artigo aqui, que saiu na Folha de São Paulo, no dia 27 de abril, sábado, do nosso amigo Álvaro Pereira Júnior, e ele está fazendo uma discussão sobre a cobertura na mídia, nas mídias sociais, da explosão em Boston, ocorrida este mês, em que o pessoal tentou ajudar a polícia, etc., a descobrir os possíveis responsáveis pelaquela tragédia. Então, o que acontece? Então, ele vai fazer uma discussão para, de repente, no final de tudo, tentar comprovar que todo aquele modelo de mídia social, aquilo ali é uma coisa que não sei o que, não funciona direito, etc., tal, que é uma certa bagunça, não sei o que, e que o que é realmente interessante, o que é importante, como é que funciona, como é que as coisas vão acontecer, é através de repórteres, editores que conseguem, de alguma forma, organizar direitinho, bacaninha, etc. Então, o artigo é grande, se você quiser dar uma lida, o nome do artigo é Um Corpo no Rio, e aí ele vai dizer o seguinte, talvez aconteça, mas não foi com as bombas de Boston, que a nova mídia tomou o lugar da velha, como portadora da informação confiável, pelo menos de mais confiável que se possa obter. Ele estava na certa ironia. Agora vem a investigação. A história contada pelas autoridades americanas está cheia de lacunas. Vimos que ver quem vai desvendar o caso. Aí vai dizer quem vai desvendar o caso. Aí vem. Se algum blogueiro ou tuiteiro que não sai da poltrona, um repórter com fonte e tempo para mergulhar no assunto. Ou seja, o blogueiro e o tuiteiro são pessoas que estão sentadas num sofá, e o repórter é aquele cara que tem tempo, etc, etc. Então, eu acho que a gente tem aí uma discussão que eu acho que é interessante, que é a velha discussão que é o seguinte: em 1950, quando surge o papel impresso, que é sempre a gente vai comparar isso com a chegada da internet, o que acontecia? Tinham os copistas. Os copistas, o papel impresso para os copistas, o livro, os jornais, foi um verdadeiro caos para os copistas. Por quê? Porque existia uma estrutura montada. O copista era um cara que cobrava uma grana preta para escrever os livros. Ele era um cara que tinha feito estudos para fazer aquela caligrafia, que tinha que ter uma concentração muito grande para não errar, porque aquilo ali era uma coisa cara. Então ele tinha uma estrutura, ele estava completamente dentro da estrutura de poder, dentro de todo um processo. E de repente vem uma mídia, que é o papel impresso, que acaba com a estrutura dos copistas. Então aquilo ali para os copistas foi uma coisa completamente alucinante, que é o que está acontecendo hoje com a nossa mídia tradicional. Ou seja, a gente dizer hoje que a gente vai conseguir resolver complexidades, como a gente vai ver, por exemplo, no caso das rádios. Eu tenho aqui a rádio Band News aqui no Rio de Janeiro. Então o que eles fazem de manhã cedo para cobrir toda a estrutura de trânsito? Eles pegam lá, sei lá, uns 200, 300 pessoas que colaboram todos os dias para dizer como é que está o trânsito. Aconteceu acidente aqui, acidente ali, aqui, etc. Por quê? Porque você tem uma complexidade. O que é a complexidade? Você acontece várias coisas ao mesmo tempo, de uma forma aleatória. Hoje pode estar com problema aqui, hoje pode estar com problema lá, numa velocidade muito grande. Então o que acontece? Quando você tem essa complexidade, você não consegue ter um centro tentando resolver esse problema. Você precisa o quê? Você precisa disseminar e você precisa da colaboração para equilibrar esse centro, para você poder. Então o papel do repórter, o papel do cara da rádio, ele não se perde. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com essa colaboração para dessa colaboração fazer alguma coisa interessante. Então a gente tem várias histórias. Por exemplo, vai pegar a história da Primavera Árabe. O início todo da Primavera Árabe foi quem? Foi as pessoas contando as histórias e as pessoas contando as violências que vinham acontecendo. E se não tivesse todo esse trabalho de baixo para cima, não teria existido a Primavera Árabe. Então a gente entrar dentro dessa história e afirmar, por exemplo, que o tuiteiro, o blogueiro é um cara que fica sentado no sofá, e dizer que os jornais hoje, que estão vivendo uma crise, que estão se reduzindo, como é o caso do Estadão, saiu hoje, ontem na coluna da Ombudsman da Folha, dizendo o quê? Que o Estadão está reduzindo o número de páginas, como a Folha já vem reduzindo, ou seja, os jornais estão num processo econômico, estão reduzindo o custo. Então essa redução de custo implica também redução de não se fazer reportagem, de não se fazer análise, etc, etc. Então, quer dizer, a gente está entrando numa situação. Então, em vez de você pensar que isto aqui, essa colaboração, essa participação é uma solução para os jornais, colocando isso dentro como uma participação, e você vendendo como faz o Google, vendendo anúncios personalizados para você coletar dinheiro, não. O que você faz? Você fecha e você começa a bandeira de que não existe nada melhor do que aquele editor, aquele jornal, aquele repórter que consegue resolver todos os problemas. Não é esse o caminho. Esse caminho ele é editorialmente e economicamente ruim, inviável, e isso está fazendo com que a mídia fique à disposição para mais na frente, o Google, o Facebook e similares chegarem e terem
e comprarem essa mídia que ainda não conseguiu entender que o mundo agora é outro, que o modelo de comunicação hoje é completamente diferente. Bom, é isso. Muito obrigado.